Olá, turma, tudo bem? Hoje eu venho falar um pouquinho com vocês, né, já que nós temos a nossa aula EAD sobre linguística geral e eu vou tentar fazer uma retrospectiva e vocês vão lembrar de alguns aspectos que nós já falamos em aulas anteriores quando nós falamos em linguística. A gente já falou sobre isso. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês o plano que vai estar anexado aí no material de vocês. A nossa emenda tem por objetivo o seguinte: as relações entre a língua e a sociedade, a variação linguística no tempo e no espaço, as famílias linguísticas, a língua e o dialeto, comunidades da fala, língua em contato, línguas emergenciais, bilinguismo, mudança linguística, registro, o uso social da variação, estudo de princípios da linguística aplicada e sua relação com a pesquisa e o ensino e a aprendizagem das línguas em diferentes contextos. Essa é a nossa ementa, tendo como objetivo compreender as relações entre a língua e a sociedade e as suas variações linguísticas, examinar as famílias linguísticas, entender o conceito da língua, o dialeto, as comunidades da fala e a língua em contato, línguas emergenciais, bilinguismo e a mudança linguística, o registro, também como objetivo refletir os usos sociais das variações. Estudar os princípios da linguística aplicada e a sua relação com o ensino e a aprendizagem das línguas diferentes. Essa disciplina propõe como conteúdo programático, objetivos do estudo da sociolinguística, as línguas como classificação, distribuição, o conceito da língua, a regionalização, dialeto, línguas padrão, padronização, línguas em contato, bilinguismo, mudança linguística, variação linguística, o que estuda a linguística aplicada, o ensino das línguas, o professor da língua, os contextos bilíngues e a pesquisa sobre bilinguismo. Tá? Então, assim, tem bastante conteúdo para a gente falar e à medida que vocês forem assistindo, que eu espero que vocês façam isso no final de semana, que é o dia da nossa disciplina, eu espero que vocês me perguntem, vocês podem fazer as perguntas por mensagem e eu vou estar respondendo, porque nós temos sábado e domingo para se dedicar a essa disciplina. Aproveitem que vocês estão alguns de férias para realmente ler o material enviado e poder participar das aulas. E eu preciso que vocês, durante a semana, vocês vão ter aquela semana para poder me encaminhar as atividades solicitadas, para mim poder fechar o caderno de chamada, aprovar quem entregou naquele período. Eu não posso dar um mês de tempo para vocês realizarem as atividades, porque a aula é no final de semana, tá bom? Beijinho, então. Para a gente poder falar de gramática, a gente precisa voltar o tempo e falar um pouquinho sobre a questão da língua de sinais, sobre a questão da escola bilíngue, da escola de surdos, do surdo-mudo, da língua e da linguagem. Vocês vão relembrar de algumas coisas que nós já comentamos nas aulas anteriores. Então, em primeiro lugar, a gente precisa destacar o personagem, o imperador Dom Pedro II, que trouxe alguém muito importante e fez toda a diferença para a educação de surdos no Brasil. Então, Dom Pedro II, ele trouxe Ernest Huart em 26 de setembro de 1857, ele trouxe ele para o Brasil com o objetivo que ele divulgasse a língua de sinais e pudesse introduzir um ensino específico para surdos daquela região, que era então o Rio de Janeiro. Então foi criado o Instituto de Surdos Mudos do Rio de Janeiro e depois de um certo tempo que se deu o nome Instituto de Surdos
e não mais surdo-mudos, que por isso que quando nós falamos numa questão linguística é importante a gente falar do tempo e de todas as questões que influenciaram e transformaram a vida, a educação, a linguagem e a língua dos surdos. Então, essa pessoa foi muito importante, trazida pelo imperador então, e nós tivemos outras pessoas também que foram bem importantes na educação e na disseminação da educação de surdos, bem como no alfabeto. Então a gente está falando de Tolkien, que foi um professor que morou nos Estados Unidos. Ele chegou a conhecer o Brasil e fazer pesquisas aqui. Temos literaturas que falam sobre isso. Ele era um pesquisador ferrenho da língua americana de sinais. E ele, a partir dele, ele conseguiu desenvolver várias pesquisas no campo da linguística e como é que funciona a língua, a linguagem e o processo da aquisição da língua dentro da cabeça do surdo. Até porque as pessoas até então tinham dúvidas se o desenvolvimento da aprendizagem da língua de sinais ocorre no mesmo espaço, na mesma esfera do cérebro das pessoas ouvintes e surdas. Será que tinha diferença? E ele fez essas pesquisas então. E a partir daí, foi um marco da história dos surdos e do desenvolvimento da língua de sinais. Então, no Brasil, depois dele ter desenvolvido, nós temos outras pessoas, tá? Mas algumas pessoas foram bem importantes no caso dele. Daí, no Brasil, chegamos no ano de 2002, dia 24 de abril, onde é reconhecida por lei a língua de sinais, coisa que lá em 1857 ele já estava falando sobre isso. Mas demorou esse monte de tempo para que houvesse o reconhecimento dessa língua, através da Lei 10.436, aonde o poder público aceita a língua de sinais como comunicação num grupo minoritário, os surdos. A partir daí, viam a língua de sinais como a comunicação dos surdos, porque até então eles pensavam que era simplesmente um conjunto de gestos, de mímica, e que não era uma língua com estrutura gramatical, assim como as línguas orais faladas pelos ouvintes, ou até então pelos falantes, que era assim que eles diziam. A partir das pesquisas de Tolkien, ele consegue dizer para as pessoas que não, que gestos são diferentes de libras, e que a língua de sinais, não libras, né, mas a língua de sinais, elas têm significado tanto subjetivo como concretos, e a língua de sinais, ela consegue expressar sentimentos e descrever coisas que a língua oral também consegue fazer isso. Então, eles começam a entender que é importante o surdo usar a língua de sinais. Ok. Ele fez muitos trabalhos enfocando a língua, a linguagem, a aquisição da língua de sinais e o ensino da língua de sinais, tanto para as crianças pequenas como os adultos, e que ele também consegue dizer que não são só as letras e não são só os gestos que fazem parte da comunicação da língua de sinais, mas tudo. Temos alguns outros aspectos que a gente vai ver mais adiante, mas além dos gestos, da mímica, a questão do alfabeto datilológico, que é a junção das letras que vai formar a palavra e que vai dar o sinal. Além de configuração de mãos e outras coisas mais. Daí a gente já está pulando mais adiante da pesquisa dele, onde a gente fala dos parâmetros. O que são parâmetros? São marcos da língua de sinais, aonde o surdo ele realmente consegue entender como é que funciona a língua de sinais. Então, tanto o surdo como o ouvinte que vai ensinar o surdo a usar a sua língua, ele vai conseguir entender que existem sinais especificamente para aquilo, né? Ou dependendo do movimento, da intensidade, da localização, e daí a gente tem nome para isso, né? Que são parâmetros, que são as configurações de mão. Depois nós temos o ponto de articulação, onde esse sinal está acontecendo, a gente tem o movimento da onde ele parte e até onde ele vai, a orientação, qual é a forma que nós encontramos o sinal, e a expressão facial e corporal que faz parte dessa comunicação. Bom, daí nós temos o sinal propriamente dito, e daí nós temos o datilológico e nós temos o soletrado.
O soletrado é aquilo mais rápido, que muitas vezes o surdo fala com a gente usando, né, as letras, e a gente não consegue definir o que ele está escrevendo, porque ele simplesmente faz muito rápido. Ele junta uma palavra, uma letra com a outra, e a gente já não consegue entender. Então, né, nessa pesquisa, a gente diz que é a soletração das palavras, das letras, a soletração. Além do classificador, que é a maneira como a gente vai fazer a língua de sinais, de que jeito vai ser. Bom, daí nós temos algumas regras a serem observadas. Nós temos algumas regras a serem observadas para que essa comunicação possa fluir tranquilamente. Vou dar um exemplo prático. Pensem um pouquinho. A frase é: o carro bateu na árvore. Se nós usássemos o português sinalizado, nós diríamos: o carro bateu na árvore, ok? A gente diria assim. Porém, na língua de sinais, a gente diria diferente. Simplesmente, a árvore bateu. Porque eles se expressam assim. Eu não preciso colocar uma palavra, um sinal, uma palavra, o sinal. Senão a gente vai estar usando o português sinalizado. E a ideia não é essa. A ideia é tentar entender e contextualizar como é que eles falam. E é assim a língua de sinais.